Queridos irmãos, o nosso Saravá fraterno, 44º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o quarto falando sobre entidades, sobre falanges e por aí vai. No dia de hoje, vamos trazer um tema bem interessante, mas que aí eu vou pedir a vocês a máxima atenção para entender a nossa linha de raciocínio, ok? Vamos lá. A pergunta é: a qual orixá pertence o meu guia, o meu caboclo, o meu preto velho? Principalmente, nós vamos focar sobre caboclos e caboclas. Só que para a gente chegar lá no finalzinho e entender essa mecânica, eu queria refletir junto com vocês sobre uma pergunta que já me chegou uma vez e foi o que me instigou a buscar esse ensinamento. Vocês acham, na opinião de vocês, que os espíritos têm sexo? Imaginem. Na acepção da palavra, será que espírito tem sexo? Ou será que esses espíritos têm gênero? Aí nós ficamos pensando, por exemplo, né? Os óculos, a roupa, a cadeira, o teto, a maca, os chinelos. Então, a gente já vê que no plano material existe o gênero masculino e o gênero feminino. E nós que somos matéria também, nós vamos expressar através da forma um gênero masculino ou um gênero feminino. E os nossos estudos, vocês vão ver já, mostram que o gênero está em tudo. Princípio masculino ou princípio feminino. E para ilustrar essa nossa, vamos assim dizer, essas nossas explicações, esse nosso diálogo, essa nossa troca de informações, nada mais justo do que falarmos sobre a obra O Caibalion. Lembrando que o Caibalion foi editado em 1908, traz os ensinamentos das 7 leis herméticas e hoje vamos falar sobre a 7ª lei, que é aquela de identidade de gênero. O princípio hermético de gênero encerra a verdade de que o masculino e o feminino se manifestam nos planos físico, mental e espiritual. Na matéria, este princípio se expressa como sexo, diferentemente dos planos espirituais, os quais tomam formas superiores, porém sem alterar a sua essência, já que nenhuma criação, quer física, mental ou espiritual, é possível sem este princípio. O princípio hermético de gênero foi nos trazido na obra O Caibalion através de Hermes Trismegisto, 2500 anos antes de Cristo. Quando falamos sobre identidade de gênero, precisamos analisar o gênero masculino e o feminino. Ainda na obra O Caibalion, diz o seguinte: no gênero masculino, ou seja, no positivo ou, de acordo com a ciência, o próton, essa força energética dirige a vibração inerente para o princípio feminino, pondo em atividade todo o processo criativo e sem o qual
seria impossível ativar a obra criadora. Já no feminino, chamamos de negativo, ou como a ciência chama de elétron, é a manifestação da geração, da produção de novas formas de energias, o princípio materno dos fenômenos elétricos e das formas mais sutis da matéria. Como acabamos de ver na obra O Caibalion, verificamos alguns pontos para nós podermos raciocinar. No astral, as vibrações vão apresentar para nós formas humanas, acreditem. Embora eles tenham lá em cima a sua identidade na essência de gênero, para nós vão se apresentar formas humanas. E existem, na verdade, 3 pontos importantes que nos dão a certeza da autenticidade desta nossa tese. Pela evidência, percebe-se a entidade numa forma humana, definida no gênero masculino ou feminino, inclusive no tocante à roupagem. Por exemplo, quando vemos um caboclo ou uma cabocla, que aparece nesse nosso slide, nós o percebemos exatamente como eram em algumas passagens terrenas, reparando detalhes tais como coloração das penas, o arco, as flechas, entre outros. Sendo assim, mais uma vez, a entidade conserva a sua definição de gênero. Já os orixás, embora nunca tenham tido uma forma humana, ou seja, nunca encarnaram, estão vendo aqui os exemplos dos orixás, mas estas sagradas vibrações formam figuras humanas ao se apresentarem aos nossos olhos, correspondentes ao princípio masculino ou feminino, dependendo da vibração sintonizada do orixá. Desta forma, queridos irmãos, as vibrações de guias, orixás, espíritos de alto poder vibratório têm a capacidade de assumir qualquer forma aos nossos olhos dentro dos seus respectivos princípios de gênero, pois elas representam energias vivas e conduzentes da luz de Deus. Já as formas como se apresentam aos nossos olhos são apenas consequências, imaginem, das missões que lhes foram determinadas para a Terra. Então, essas aparições vão sempre de acordo com o trabalho e com os objetivos previamente traçados para eles aqui neste plano. Temos também o caso da materialização. Por ocasião desse fenômeno, da materialização de espíritos, eles também se apresentam numa forma humana, isto é, homem ou mulher. Aliás, sobre este assunto, a história é pródiga em diversos registros, inclusive na foto que aparece nesse nosso slide, como a materialização do espírito Kate King. Por último, na fotografia. Não são raros os casos de fotografias de pessoas tendo ao seu lado parentes desencarnados ou até, por que não dizer, protetores espirituais, sendo do gênero masculino ou feminino, inclusive conservando antigos pertences, tais como bengalas, chapéus, óculos, entre outros, como nas fotos que vocês estão vendo aqui ao nosso lado no slide. Como conclusão, vocês estão vendo aqui a foto, na verdade, que simboliza a reencarnação,
Como conclusão, temos: os espíritos evoluídos não têm sexo no sentido carnal. Olha a primeira pergunta que nós fizemos no início deste vídeo. Mas obedecem aos gêneros masculinos, que é o positivo, e o feminino, que é o negativo, no tocante à identificação dos mesmos, já que as mais altas vibrações celestiais, ao se comunicarem conosco ou ao se apresentarem, absorvem uma forma humana determinada, masculinas ou femininas. Então, queridos irmãos, onde nós podemos raciocinar sobre tudo isto que foi falado até agora? Quais foram as questões mais importantes? Primeiro lugar, nós estamos encarnados e vamos falar sobre isso mais à frente também. No momento que estamos encarnados, dependendo das nossas encarnações, dependendo do nosso crescimento espiritual, há necessidade de você, meu irmão, você, minha irmã, numa reencarnação, vir para este plano ou planos afins, no princípio masculino e em outras encarnações, no princípio feminino. Por quê? Neste caso, o gênero está se expressando como matéria. A partir do momento que nós depurarmos os nossos karmas, sairmos do plano reencarnatório e atingirmos o plano do puro espírito, esse gênero matéria deixa de existir e vamos para o gênero do puro espírito. Aí deixa de ser forma para ser a essência. Isso é fundamental que nós saibamos. Aliás, isso responde a muitos questionamentos sobre o tema gênero, né? Onde as pessoas se equivocam porque só veem o gênero no plano da forma, da matéria, e ele é muito mais do que isso. Então, a conclusão do raciocínio, por que nós trouxemos todo esse debate maravilhoso, né, sobre o gênero na matéria, na forma, na essência, no plano do puro espírito, se espíritos têm sexo, por uma questão. Isso é, na verdade, para embasar a conclusão do nosso raciocínio de que os caboclos, eles sempre vão assumir um orixá masculino, seja Ogum, seja Xangô, seja Oxóssi ou seja Omulu. Por quê? O caboclo ele já está no plano do puro espírito. Então ele é magneto também. Ele assume, na verdade, a sua condição primordial. Tá certo? Da mesma forma, as caboclas, pegando os orixás femininos. Se não vejamos Inhaçã, Iemanjá, Nanã e Oxum. Então todas as caboclas têm as suas vibrações originárias dentro desse padrão de gênero feminino. Então, a partir daí você já sabe que o seu guia espiritual, o caboclo ou a cabocla, tem um orixá previamente definido e que transcende, né, todas as vidas, todas as encarnações que eventualmente vieram a ter, né, e isso perdura até que todos nós um dia possamos voltar à casa do Pai. E fica também um comentário aqui bem interessante sobre isso, que de vez em quando a gente ouve falar, de que para cada encarnação nós trocamos os nossos orixás, trocamos as nossas entidades, o astral superior troca as nossas entidades, nossos falanges. Exatamente, nós não entendemos dessa forma, baseados no 7º princípio hermético de gênero. Aqueles que quiserem é só se debruçar sobre a obra O Caibalion e vão entender que nossos orixás, nossos guias, protetores, etc., permanecem os mesmos conosco desde a cosmogênese divina e transcende todas as encarnações. Tá certo, então? Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam,
inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!